Solicito seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz de Menezes. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo de Almeida. Presente. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. E vereador Fernando Bandeira, presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 49ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito seu secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Realizada dia 18 de agosto de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo, às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da portaria número 025/2020, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente: ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos de números 050, 089, 107, 109, 112 e 117 de 2020. Indicações de números 113 e 114 de 2020. Requerimentos de números 142 e 143 de 2020. Leitura de parecer da Comissão Especial ao projeto de decreto legislativo número 002 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos ao projeto de lei número 020 de 2020. Comunicado número 048 de 2020, informando aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que o projeto de lei número 023 de 2020 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Deu entrada em pauta o projeto de lei número 027 de 2020. Dispõe sobre a política de incentivo de emprego às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências, de autoria do vereador Carlos Aparecido. Ordem do dia: aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos de número 121, 135, 136, 137, 138 e 140 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 20 de agosto, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Obrigado. Tá vendo? A menina é eficiente, você demora para danar. Isso aí é propósito. O menino candidato. Nem tem, ela não vai deixar por não. Eu já nem tenho ela. Tá a foto lá que eu estou enrolando, eu sou Darcy, agarrado com minha cola.
esperando ali. Passaremos ao expediente. Ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 41 de autoria do vereador Francisco Paulo, 47, 104 e 133 de autoria do vereador Pedro Américo e 55 de autoria dos vereadores Alain, André, Carla, Carlos, João Paulo, José Geraldo, José Lúcio e Pedro e Fernando. Tudo de uma vez. Requerimento 130 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infracinados nos termos do artigo 192 seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado expediente ao prefeito e secretário municipal de Educação em complemento às respostas enviadas por meios dos requerimentos 052, 054 e 072 de 2020, para que nos informe o seguinte: A. Quantas cestas serão disponibilizadas para cada aluno da rede municipal de educação? Como será feita a entrega? B. Qual o cronograma de entrega dessas cestas para os alunos? C. Todos os valores recebidos através do PNAE foram usados para a compra dessas cestas? Em caso negativo, como serão feitas as novas aquisições para distribuição? D. O município necessitou usar dinheiro próprio para complementar os valores gastos para a aquisição dos gêneros alimentícios? Qual o valor e qual fonte dos recursos utilizados? E. A aquisição dos gêneros alimentícios foi através de licitação ou compra direta pelo município? Qual a licitação do município? Qual a licitação o município utilizou? F. Qual o critério utilizado na diferenciação dos kits por série ou ano de ensino? Vereadores Alain, Carla, Geraldo, José Geraldo e Fernando Bandeira. Requerimento 146 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, a vereadora infracinada nos termos do artigo 196, inciso 1 do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, realização de audiência pública, com o tema Educação Inclusiva em Tempos de Pandemia, justificando desde já a necessidade da reunião para que sejam ouvidas as necessidades da comunidade e sanear dúvidas referentes às ações e protocolos que estão sendo praticados. Desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia, as escolas e as famílias precisaram se adaptar com a nova realidade, o ensino remoto. Mães e pais tiveram que encontrar tempo e muitas vezes paciência para acompanhar ainda mais de perto a educação escolar dos filhos e filhas. Por outro lado, as equipes pedagógicas sentiram a necessidade de elaborar estratégias, gravar aulas ou lecionar em tempo real. Os desafios para as escolas e famílias foram e ainda são inúmeros. Entretanto, para os pais, mães, educadores e alunos do ensino inclusivo, esse desafio parece ainda maior, uma vez que as necessidades deste público não se resumem ao contrato pedagógico virtual. Atendendo às medidas restritivas que visam garantir a segurança da população no período de quarentena social, a reunião deverá ser realizada em formato virtual na plataforma disponibilizada por esta Casa Legislativa, no mês de setembro, em data e hora a serem definidos pelo setor competente. Para a audiência deverão ser convidadas as seguintes autoridades e instituições, sem prejuízo das informadas posteriormente. Moisés Matias, secretário municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Maria de Lourdes Reis Silva Beato, Superintendente Regional de Ensino, Maria Isabel Faria, presidente da FAUPA, Associação de Familiares e Autistas Unidos pelo Autismo e membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dulce Holanda de Carvalho, representante do grupo TDAH Lafaiete, de autoria da vereadora Carla Sassi. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 008-E de 2019. O projeto de lei complementar
é de 2019, que desmembra a área autorizada, e autoriza o município de Conselheiro Lafaiete a permutar imóvel que especifique com João Celso de Moraes e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal, vem a esta comissão para emissão de parecer em consonância com o artigo 89, inciso 1, alíneas A e B do Regimento Interno. A presente proposta de lei encontra-se acompanhada de sua exposição de motivos, a folha 3, parecer favorável da Procuradoria do Município, as folhas 33 e 34, parecer da Procuradoria Legislativa, as folhas 74 a 76, que solicitou a juntada de laudos de avaliação atualizados dos imóveis objetivos da permuta, pois o que foram apresentados inicialmente remontam de setembro de 2017. Avaliações atualizadas as folhas 80 a 85. Emendas ao projeto de lei complementar apresentada pelo Executivo, a folha 87. Novo parecer da Procuradoria Legislativa, as folhas 88 a 96. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando diligências de folhas 98 a 99 e ofício do Executivo Municipal respondendo à diligência solicitada às folhas 104. Pois bem, em parecer emitido por esta comissão em 12 de novembro de 2019, folhas 98 e 99, foi solicitado por meio de diligência que o Executivo Municipal esclarecesse 4 questionamentos para se evitar futuras nulidades. O Executivo Municipal, por meio de sua Procuradoria, em 12 de agosto de 2020, enviou o ofício prestando os esclarecimentos solicitados e o projeto em apreço retornou a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. Quanto à sua competência, a proposta em análise encontra-se amparada pelo artigo 30, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, bem como pelo artigo 13, inciso 6º, a linha A da Lei Orgânica Municipal. No tocante, a iniciativa encontra-se resguardada pelos artigos 18 e 60 da Lei Orgânica do Município. O projeto de lei complementar em análise, de acordo com o contido em seus dispositivos e na justificativa apresentada pelo Executivo Municipal, visa desmembrar área e permutar imóvel para indenizar o senhor João Celso de Moraes pela utilização da parte de seu imóvel pelo município para a construção do prolongamento da rua Sidney Moreira Dias, ligando-a até a rua Amazonas, permitindo a interligação dos bairros São João e Rochedo, obra que já foi concluída há anos e já é amplamente utilizada pela população. A pretensão do Executivo Municipal é conduta, autorizada pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 20, inciso 1, a linha B, e necessita preencher alguns requisitos descritos pela Lei nº 8.666, de 93, em seu artigo 17 e artigo 24, inciso 10, como a existência de interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia, o imóvel deve ser o único que sirva para a necessidade da administração, a permuta deve pressupor igualdade de valor entre os bens permutáveis, permitindo-se a reposição ou torna de diferença de valores, desde que esse valor não configure uma compra e venda disfarçada pela permuta. Assim, dentro dos limites que compete a esta comissão emitir parecer, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentar vícios que impeçam a sua regular tramitação. No mérito, deverá se pronunciar o plenário. Conclusão. Antes do exposto, nos termos do artigo 117, parágrafo 2º, inciso 1, a linha A, do regimento interno dessa Casa Legislativa, concluímos pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do presente projeto de lei complementar, pelos motivos acima expostos. Esta comissão apresenta ao projeto de lei complementar número 08, de 2019, é anexo 2 subemendas e 3 emendas, todas de técnica legislativa. Vereadores Fernando Bandeira e Pedro Américo. Isso é bom, hein? Projeto de lei 023 de 2020, de autoria do vereador Fernando Bandeira, dispõe sobre a emissão de certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 023/2020. Relatório. O projeto de lei 023 de 2020, que dispõe sobre a emissão de certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências, de autoria do vereador Fernando Bandeira, vem a esta comissão para emissão de parecer sobre a sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade,
de conformidade com o artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A propositura passou pela análise da Procuradoria do Legislativo, as folhas 16 a 18, que além de concluir pela sua legalidade e constitucionalidade. Fundamentação: pela análise da proposição, verifica-se que o projeto de lei visa estabelecer a regulamentação dos procedimentos a serem observados para a expedição da certidão de número de imóveis para fins de ligação de água e energia elétrica. A proposta em questão, em relação à competência, está devidamente amparada pela Lei Orgânica do Município, artigo 3º, inciso 7º, considerando tratar-se de matéria de interesse local. Em relação à iniciativa, o presente projeto não apresenta qualquer vício, não estando previsto no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa Legislativa, o projeto obedece aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material e não encontrando óbice à aprovação, sendo o entendimento estar dito projeto apto à votação. Assim, nos limites do juízo de admissibilidade que toca a esta comissão emitir, entende que o projeto em análise se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente. No mérito, deverá se pronunciar o plenário. Conclusão: por todo o exposto e com fundamento no artigo 117, parágrafo 2º, inciso 1, a linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa, conclui-se pela não existência de óbice para a tramitação regimental do referido projeto de lei complementar, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereadores Darcy e Pedro Américo de Almeida. É encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Está escrito vereador Geraldo Lafayette. Com a palavra, vereador Geraldo Lafayette. Espera aí, tem um comunicado aqui, senhor presidente. Ah, tá. Desculpa, eu pulei aqui Geraldo, o comunicado. pode ficar na tribuna, mas Só um minutinho, por o favor. Fernando leu o comunicado aqui. Não viu o comunicado aqui, não. O Fernando vai ler só um comunicado aqui, pode esperar aí mesmo. Comunicado 050 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, vereadores Darcy José de Souza, Francisco Paulo da Silva e André Luiz de Menezes, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer, que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe parágrafo 4º, artigo 106, com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Legislativo e pela Comissão de Legislação e Justiça, o projeto de lei complementar 008/2019, executivo, e o projeto de lei 023/2020, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Com a palavra, o vereador Geraldo Lafayette. Bom dia, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, imprensa. Ontem, 19 de agosto, foi dia do artista e, mais especificamente, dia do artista de teatro. Queria, através dessa oportunidade de usar a tribuna, cumprimentar os artistas da cidade, da região, e me solidarizar com eles nesse momento tão complicado para a classe artística. E aí, aproveitando a data, eu queria fazer uma manifestação aqui da situação que nós estamos vivendo aqui em Lafayette e no Brasil inteiro em relação à pandemia e a relação governo e classe artística. Ninguém esperava essa pandemia, ninguém esperava essa situação. E desde março que nós estamos vivendo nesse país o caos, no que diz respeito a trabalho, a renda, a convivência, a relacionamentos sociais, em todos os setores, comércio, indústria, escola, igreja e também na classe artística. Tão logo iniciada a pandemia, se movimentou para se criar a lei emergencial de auxílio. E muitas pessoas necessitadas reivindicaram lá os seus direitos e já estão recebendo a 5ª parcela do seu auxílio emergencial. Muitos já estão recebendo esse mês a 5ª parcela. Enquanto isso, os artistas aguardam. Aí eu trouxe para vocês aqui
uma situação que me faz ter vergonha de ser político nesse país. Tem hora que eu queria furar um buraco e me enterrar dentro dele, para mim não ter que responder a tantas perguntas e a me colocar na situação de agente político no Brasil. No dia 26 de maio, a Câmara Federal aprovou a Lei Aldir Blanc, que era o auxílio emergencial para os artistas. No dia 4 de junho, o Senado aprovou a Lei Federal Aldir Blanc de auxílio aos artistas. No dia 28 de junho, o presidente Bolsonaro sancionou a lei. E só agora, no dia 18 de agosto, terça-feira, esta lei foi regulamentada porcamente, porque a regulamentação da lei transfere para os municípios e para o Estado todos os critérios de repasse desse dinheiro. Ou seja, nós vamos ter que regulamentar a lei novamente. E aí, não é novidade para ninguém, vocês conhecem nosso jurídico. Hoje é 20 de agosto, e a lei não está regulamentada no nosso município. A lei prevê, na regulamentação, que agora os municípios têm 30 dias para essa decisão de como que vai funcionar. Só que a responsável do nosso jurídico está de férias, volta dia 1º de setembro. Ninguém responde por ela, só ela. Então nós vamos aguardar, assentar, ficar calmos, aguardar com fome, né? Porque se é emergencial, as pessoas estão com fome. Até que a agente jurídica do município possa criar os critérios que a regulamentação federal passou para ela. Com o apoio, claro, do secretário, com o meu apoio, com o apoio de quem quer que seja. Mas quem vai decidir é o jurídico do município. Isso quer dizer que 30 dias, talvez dia 1º de outubro, nós tenhamos uma regulamentação municipal. E depois da regulamentação municipal, nós temos 60 dias para decidir quem vai receber, e depois desses 60 dias, começar a pagar. Se é emergencial, nós vamos começar a pagar em dezembro. E a lei ainda prevê que enquanto durar a calamidade pública. Nós estamos vendo as coisas voltarem ao normal muito rápidas. Se nós circularmos pela cidade, nós vamos ver o povo sem máscara, o supermercado lotado, o camelô lotado, as lojas lotadas, as pessoas transitando para lá e para cá, o futebol já voltou, né? E aí, quando chegar a lei com o recurso, o decreto de calamidade pode ser recuado, e esse dinheiro vai voltar para o Tesouro Nacional. Porque o dinheiro não empregado tem que ser devolvido. Então, assim, eu estou aqui envergonhado de ter que falar dessa situação. Eu imagino que quando alguma necessidade ela é emergencial, ela é para ontem. E não para daqui 120 dias. E nós estamos de mãos e pés amarrados, sem ter o que responder para as entidades culturais, para os espaços culturais. As nossas academias de dança estão fechadas, os alunos não estão pagando mensalidade, os professores não estão recebendo, os aluguéis estão atrasados. E nós vamos fazer o quê? Nada. Então isso me envergonha. Sabe, é claro que a Lei Aldir Blanc que eu estou citando aqui é um exemplo, porque eu escuto o Chico Paulo falar todo dia aí, se uma pessoa precisa de cirurgia de rins, é para ontem, não é para daqui 200 dias. Se você precisa de médico, é para ontem, não é para daqui 200 dias. Então eu quero deixar aqui a minha indignação e o meu sentimento de incapacidade enquanto agente político desse país. Desejo ardentemente que a gente consiga agilizar isso.
Mas dentro das normas da lei, nós só vamos começar a ver os resultados após as eleições do mês de novembro. Nós só vamos, se conseguirmos, né? Então eu queria deixar isso de público, porque os artistas e as entidades desde segunda-feira estão em cima, questionando, não só aqui a mim, mas no país inteiro, de como que vai se dar na prática a execução da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado. Esperar a nossa procuradora voltar aqui. Geraldo, como é urgente, eu vou até pedir licença aos vereadores aqui, antes da ordem do dia, para a gente votar um requerimento verbal. Nós vamos abrir um precedente regimental aqui, para que a gente possa convocar a Isabela. Eu consegui marcar uma reunião com o Álvaro para terça-feira? Não, mas nós vamos convocar, nem que seja a procuradoria toda. Não, nós vamos convocar ela aqui na Câmara na terça-feira. Ela vai interromper as férias delas, nós vamos convocar ela. E tem que resolver isso aí, ué. Vai deixar o povo morrer de fome? Então, só esperar o nosso jurídico voltar aí para a gente ver se a gente pode abrir esse precedente aqui para a gente resolver esse problema. Tá. Hã? Por isso que nós vamos ter. Deve ter mel no trem. O Geraldo falou um negócio aqui daquela lei lá, e o negócio aqui. Aí nós estamos querendo convocar a Isabela para terça-feira. Só que sem requerimento, sem nada. Nós vamos provar um requerimento verbal aqui para a gente. Senhores vereadores, terá que ser aprovado um requerimento feito, escrito à mão. Ele não está anunciado, ele não está anunciado na ordem do dia, não, mas nós vamos votar ele hoje ainda mesmo. Se os vereadores concordarem, a gente abre esse precedente regimental, porque eu acho que é um assunto muito sério. Então, a gente, logo após votar todas as matérias, a gente votaria um requerimento convocando ela, porque ela está de férias. Se a gente só convidar, ela não vai vir. A gente vai convocá-la para terça-feira já. A secretaria vai entrar em contato com ela hoje, para terça-feira ela vir aqui, e ela, ou o procurador, quem quer que responda por lá, para a gente pressionar, tá, Geraldo? Então, eu acho que os vereadores todos concordam da gente abrir esse precedente e aprovar esse requerimento, não é? Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador André. Geraldo, tem que ser essa pessoa específica para poder resolver isso? Então, mas você acha que se a gente... Convoca o procurador também. Só, peraí, Geraldo. Tá. Só, que está na questão de ordem, eu vou passar a palavra a você. Você terminou, André? Não, porque não pode ter a parte na questão de ordem, não. Com a palavra, vereador Geraldo. Assim que saiu a regulamentação na terça-feira, eu procurei o secretário de Cultura. Me reuni com ele. Ele, então, foi ao jurídico, prontamente foi ao jurídico. E ela respondeu que ótimo que foi publicado, dia 1º de setembro eu volto. Aí ele me comunicou, eu falei assim, não, mas nós não podemos esperar até o 1º de setembro. Aí ele conversou com o Álvaro, que é quem trabalha diretamente com a Isabela. Mas aí o Álvaro colocou dificuldade em seguir o caminho. Aí ontem eu voltei à prefeitura, até encontrei com o senhor presidente lá, justamente para pressionar. E o que nós conseguimos foi marcar uma reunião com o Álvaro para terça-feira, com o Álvaro, porque a Isabela permanece de férias. Mas algum vereador vai querer... Mas nós não chegamos até o prefeito. Então, eu estou vindo hoje aqui, e terça-feira, se o Álvaro não caminhar, porque eu sei que o doutor Álvaro é sócio da Isabela num escritório particular de advocacia. Eu estou esperando que de ontem até terça-feira, o Álvaro converse com a Isabela lá no escritório deles e me traga, na terça-feira, algum encaminhamento. Se na terça-feira esse encaminhamento não vier via Álvaro, aí eu vou ao prefeito.
Não, mas o Caio está aí também, a gente pode conversar com ele após a reunião. Mas, de todo jeito, eu acho que é prudente para essa casa a gente aprovar o requerimento convocando esse pessoal aí para terça-feira. Isso. O requerimento já está sendo confeccionado ali. E se resolver nesse meio termo, a gente nem precisa de ver a nossa digníssima advogada da Procuradoria. Então, a gente passa a ordem do dia. Requerimento 141/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. O vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno requer ouvir da Casa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos, Ecotrans, para que informe: 1. A evolução do projeto de aproveitamento energético do gás gerado no aterro sanitário. 2. O volume total de material recebido por mês nos anos de 2019 e 2020. 3. Se foi concedida autorização para ampliação da capacidade de recebimento de área do aterro sanitário. 4. Como está sendo a execução da usina de compostagem. 5. O aterro sanitário recebe resíduos de quais municípios não integrantes do Ecotrans? Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 141/2020. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Pedrinho. bom dia a todos, os funcionários, vereadores, o pessoal presente na plateia. Esse requerimento que a gente está perguntando aqui quais cidades estão envolvidas, a não ser Goiânia, Lafayette e Ouro Branco, né? E também a questão do gás lá, a questão do projeto lá de aproveitar fazer um aproveitamento para gerar gás, né? Isso é um projeto bacana, importante. E aí a gente quer saber se está fazendo alguma coisa e se está fazendo, que pé que está. E também a quantidade de lixo que está recebendo lá. Para resumir, a nossa intenção é valorizar a reciclagem. Porque se a quantidade de lixo está diminuindo, é porque a reciclagem está boa. E nós temos que incentivar a reciclagem do lixo. Porque lá no aterro, eles enterram muito produto bom que serve para reciclar, né? E a reciclagem, além de estar preservando o meio ambiente, está dando emprego, ajudando o pessoal. Nós temos que incentivar que diminui o lixo e aumenta os produtos recicláveis. Resumindo tudo, é isso. Nós queremos saber que pé que está andando lá. Porque eles têm o compromisso de investir na reciclagem e fazer o aproveitamento, fazer o gás lá, da forma que tem que ser feito. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 141, segue para providências cabíveis. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2020, outorga diploma de honra ao mérito na área da saúde à diretora, corpo clínico e funcionários dos hospitais do município de Conselheiro Lafayette. A Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette decreta: artigo 1º, fica outorgado diploma de honra ao mérito na área da saúde, a diretoria e o corpo clínico dos hospitais: Hospital e Maternidade São José, Hospital Queluz, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital São Camilo, Hospital Municipal de Campanha, Pronto Socorro Municipal, Unimed Conselheiro Lafayette. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação. Vereadores Alan Teixeira, André Menezes, Carla Sás, Carlos Aparecido, Narciso de Souza, Divino Pereira, Francisco Paulo, João Paulo, José Lúcio, José Geraldo, Pedro Américo, Santo José dos Santos e Fernando Bandeira. Primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 002/2020. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador José Lúcio. Bom, só deixar bem claro, né, eu vou votar a favor desse projeto no que refere-se à pandemia, o combate à pandemia de coronavírus no município de Lafayette, que todo mundo sabe da minha opinião em relação à saúde de Lafayette. Em relação à pandemia, estão todos de parabéns, trabalhando muito bem, é reconhecido como uma das melhores cidades do país. São pouquíssimos óbitos até agora, mas só para deixar bem claro, porque eu não posso chegar a criticar a saúde o mandato inteiro e depois bater palma no final dele, né? Então, estou votando em relação ao combate à pandemia de coronavírus. Só isso, bom dia. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Pedro Américo. parabenizar o vereador Lúcio, né? E porque a questão da epidemia, e também está acompanhando bem, Lúcio,
quem tem tratamento de câncer também está sendo bem tratado. Mas o resto está tudo, a Deus dará, né? Os PCF sem médico, falta muita coisa. Quem precisa de uma cirurgia, tem que ficar implorando, tem que entrar na justiça, né? Caso urgente, né? E muitos casos aí, né, tá deixando, o pessoal está sofrendo sem atendimento, não no geral. Mas o que está de parabéns é a questão da epidemia e a questão de quem tem tratamento de câncer também está sendo bem cuidado. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, peço palavra. Com a palavra, vereador Alain. Gostaria também de estar parabenizando o vereador Lúcio, tá, pelas palavras, e a minha opinião, ela é essa também, né? No combate ao Covid, aí o município saiu na frente. Hoje Lafayette é uma cidade aí com 130 mil habitantes, está com 3 óbitos, né? São números ótimos, a gente rezava para não ter nenhum, né? Mas Lafayette está muito bem assistido no combate ao Covid, os hospitais bem equipados, uma boa equipe. Então, o meu voto, né, para esse diploma seria nesse sentido também. Agora, nós não vimos avançando a saúde nesses 3 anos e meio na questão, por exemplo, pactuação para a cirurgia renal. Eu não fiquei sabendo se teve, a gente sabe que tem uma fila. Consultas eletivas, continuam as filas, entendeu? E eu recebo ligações frequentes de gente que fica 2, 3 dias lá na policlínica tentando vaga no SUS Fácil e também fica essa dificuldade em arrumar vagas. Tem as emendas também, vai votar agora, não é? Vai votar no quê? Agora o projeto aí. Essa emenda aí, se aprovar, não precisa nem votar o projeto, não. Se aprovar essas emendas aí, nós podemos ajeitar o projeto. Não vai nada, não. Não tem nada de regulamento de igreja. Mas aí você imagina, Peraí. Então vamos interromper 5 minutos. Ô, Carlos, mas nós vamos conversar aqui, a gente pede todo mundo para sair, porque o Santo tem que participar também. Nós vamos interromper a sessão. Tá. Nós vamos fazer uma chamada de vídeo. Tá. Eu vou senhores vereadores, nós vamos interromper daqui a pouquinho a reunião. Aí, Sandra, a gente faz uma chamada de vídeo com você para você participar da discussão a respeito do projeto de lei do vereador André, o 20/2020, porque tem uma discussão aqui. Mas antes da gente interromper, vamos aprovar o requerimento convocando o pessoal do jurídico aqui para a gente adiantar. E aí a gente interrompe e depois volta só para votar o projeto, tá? Então o requerimento ficou da seguinte forma. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, vereadores infracinados do regimento interno, requer ouvir da casa, forma regimental que Vossa Excelência convoca o Procurador-Geral do município, que compareça a esta Casa Legislativa, devidamente acompanhado dos servidores responsáveis da Procuradoria, Secretário Municipal de Cultura, para tratar da regulamentação e aplicação da Lei Aldir Blanc. Assinam todos os vereadores. Então, em discussão, requerimento 147/2020. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Então, agora a gente vai interromper por 10 minutos a sessão e já a gente volta. Projeto de Lei 020/2020 dispõe sobre a caracterização de celebrações religiosas como atividades essenciais em estado de emergência ou estado de calamidade pública.
O povo do município de Conselheiro Lafayette, por seus representantes, decretou. Artigo 1º. Todas as celebrações religiosas, sem distinção de credo, realizadas nos seus respectivos templos e igrejas ou fora deles, serão consideradas atividades essenciais, pois são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, tendo em vista que, se não considerada essencial, coloca em perigo a saúde mental da população ante a proibição do exercício de sua fé. Artigo 2º. Como atividade essencial, não serão obrigados a fechar em nenhuma das ocasiões nas quais o município de Conselheiro Lafayette estiver em estado de emergência ou calamidade pública, independentemente das razões que tenham ensejado a decretação de estado de emergência ou calamidade pública. Artigo 3º. Fica permitida a celebração de culto, missa e demais celebrações religiosas, mesmo em caso de pandemia, respeitando-se o tamanho das igrejas e templos, limitando-se a 50% de sua lotação e respeitando-se o distanciamento de 2 metros entre as pessoas presentes, além de outras medidas sanitárias que o Poder Executivo entender cabível, desde que tais regras não impeçam as celebrações presenciais. Artigo 4º. Cumprirá o chefe do Poder Executivo o dever de observar esta lei quando o município estiver em estado de emergência ou calamidade pública, estabelecendo regras que propiciem o seguro exercício desta atividade essencial, conforme o artigo anterior. Sala das Sessões, 1º de junho de 2020, vereador André Luiz de Menezes. Não. Justificativa. A prestação de assistência religiosa tem como premissa maior permitir que os fiéis exerçam livremente sua fé, que inclusive tem garantia constitucional, podendo ter acesso à assistência religiosa que desejarem, independentemente de quaisquer estado de emergência ou calamidade pública ou pandemia. É sabido que durante as calamidades públicas, pandemias emergenciais e emergências, sejam de quais ordens forem, os líderes religiosos têm seu trabalho de assistência aumentado, pois muitas pessoas passam a apresentar quadro clínico de ansiedade e depressão e o exercício de sua fé, assistindo às celebrações religiosas, em muito ajuda nestes quadros clínicos, pois trata-se de momentos de grande angústia, aflição e sofrimento psicológico, já que muitas vezes sentimos sozinhos e desamparados, e há palavras de amor e incentivo proporcionadas pela fé e religião professada proporcione o conforto e o renovo necessários para a continuidade da vida. Assim, o presente projeto de lei visa garantir a promoção da assistência religiosa nas igrejas e templos sediados em nossa cidade, em consonância com os princípios éticos, humanitários e sociais, que possam garantir a dignidade e manifestação da fé aos munícipes. Posto isso, conta o signatário com a colaboração dos demais pares para a aprovação do projeto em tela. Pelas razões apresentadas, esperamos contar com o apoio dos membros desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei, garantindo a acessibilidade das celebrações religiosas aos moradores do nosso município, obedecidos os critérios aqui estabelecidos. Vereador André. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 20, salvo emenda. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador André. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, né, que tem público aqui hoje, funcionário dessa casa, bom dia. Eu dei entrada nesse projeto no mês 6, porque a gente tentava, de alguma forma, flexibilizar as aberturas das igrejas e não conseguia, porque sempre esbarrava em alguma coisa, ou dependia do Estado, dependia do poder público, dependia de não sei o que lá e tudo, e o STF, ele garantia, né, na sua fala, que o prefeito ele tinha soberania para decidir como flexibilizar, né, o que é tido como serviço essencial, ou que seja o que for. E, como diz assim, o decreto que foi feito no município, ele fechou as igrejas muito fácil.
Agora, eu quero dizer, o que é fechar a igreja? Não é fechar a igreja para a pessoa não ir lá fazer suas orações. As igrejas estavam abertas. No início da pandemia, as igrejas estavam abertas, mas sofrendo represálias ainda de algumas pessoas da comunidade, que criticava da igreja estar aberta, e também a fiscalização, que mesmo o decreto eles não entendiam, que a igreja poderia estar aberta, só não poderia ter aglomeração de pessoas, não podia ter culto com presença de público. Só que essa atitude é uma atitude assim, se você for olhar, ela fere a Constituição, porque o Brasil é um país laico, e discutir fé com a razão é a coisa mais difícil do mundo. Igual, é um projeto muito delicado da gente falar, porque se você começar a ter que defender por que tem culto, eu tenho que usar a Bíblia, aí eu tenho que fazer um estudo aqui, isso aqui vai virar uma escola, entendeu? Vai virar uma escola aqui bíblica. Mas presta atenção, foi fácil fechar as igrejas para culto. A igreja, ela existe para a comunidade reunir e cultuar a Deus. O culto, a presença de Deus pela fé cristã, ela desce, né, ou a presença de Deus manifesta com o número de pessoas adorando. Por isso que, se você pegar lá a missa ou culto, ela tem os louvores, ela tem a oferta, é um critério que foi criado na Bíblia para poder trazer a presença de Deus na terra. Então, a igreja em si está aberta e as pessoas não poderem cultuar a Deus, era sem propósito. E a gente começou a explicar isso para as autoridades, só que infelizmente não entendiam. No início da pandemia, soltou uma normatização para a polícia que estava usando a fiscalização, como que ela ia fiscalizar a igreja. Eles pegaram um decreto que tinha do Zema, que falou que no Estado poderia ter reunião até 30 pessoas, respeitando 2 metros de distância. Não fala de máscara, porque na época eu não estava falando de máscara. Aí, o que eles falaram? Que se a polícia chegasse num templo religioso e lá tivesse no máximo 30 pessoas, e com 2 metros de distância, poderia acontecer o culto. Eu não tenho ela aqui, mas se quiser eu procuro e entrego para os senhores depois. A gente foi até o prefeito, conversou com ele, para ele dar um parecer da procuradoria, se podia fazer. Ele falou que não, que prevalecia o decreto dele. Então, as igrejas não pôde fazer culto nem com 30 pessoas. Um dia, acho que uns 30, 40 dias atrás, ele liberou, pelo menos com 30 pessoas. Só que o que acontece? Esse projeto, eu entrei com ele antes disso tudo, e eu andei olhando que foi aprovado em várias cidades. Juiz de Fora foi aprovado, acho que Barbacena foi aprovado, lá acho que é 30%. Eu coloquei 50%, mas eu limito, porque é 2 metros de distância, igual aqui. Se aqui cabe 100 pessoas, se for 50%, 50%. Mas se não tiver 2 metros de distância, não couber 50 pessoas respeitando 2 metros uma da outra, então vai caber menos. A ordem é natural. Um espaço que tiver é contado 2 metros. A pessoa fica aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui. E hoje, que tem uma coisa que ajuda mais, que tem o uso de álcool gel e a máscara. E também as igrejas estão aferindo temperatura na porta da igreja. Então, quer dizer o quê? A igreja, hoje, ela tem maior segurança para não ser como diz, um dispositivo, um canal de proliferação de vírus. E, tipo assim, fica difícil a gente explicar isso melhor, porque o que eu falei entra no mérito da fé. E eu não me sinto uma pessoa irresponsável de colocar uma lei dessa para ser apreciada. Irresponsável foi quem fez carnaval, sabendo que tinha vírus, e liberou carnaval. Irresponsável é quem está vendo os coletivos andando cheio de gente e não toma providência. Irresponsável é quem está vendo uma porta de entrada que está entrando várias doenças, está entrando Covid também. Eu não me sinto irresponsável. Você me permite uma parte? Sim, se eu tenho a parte. Eu concordo plenamente com a fala do amigo, e eu acho que não tem nem comparação, né? Se a gente aprovar essa lei, se fala em relação ao ônibus, que realmente não conseguem fiscalizar, não conseguem resolver. Tem um problema de moradores que me ligam direto do bairro São Marcos, todo fim de semana, várias pessoas estão em bairros, pessoas de fora do bairro São Marcos.
a soltar pipa, uma aglomeração, a gente não vê ninguém tomando providência, já pedi várias autoridades, ninguém toma providência, porque só a igreja ser penalizada. No projeto fala distância, máscara, álcool gel. Eu acho que realmente eu não consigo entender nem essa discussão, por exemplo, porque se tivesse tudo, o supermercado todo lotado, eu vou todo no mercado lotado, quer dizer, porque só a igreja não pode, tem que ficar sofrendo essas sanções. Só isso, obrigado. Só eu concluí. Continue. Eu dei a parte para ele. E o que acontece? Não existe hoje nenhum mecanismo para flexibilizar a igreja. O Minas Consciente é para atividade econômica. Então depende exclusivamente do prefeito resolver essa situação. E eu criei aqui o projeto, lógico que ele pode vetar, ele pode fazer o que ele quiser, mas pelo menos abre uma discussão, que parece que a gente ia conversar esse assunto com as autoridades, parece que a gente estava falando para a parede, parece que entrava no automático, ninguém dava ideia, ninguém falava nada, ninguém dava atenção para a gente. O que a gente tem que entender é o seguinte: tem gente que não tem Deus como algo primordial, como primizia, como primícia, como Deus em primeiro lugar. Talvez tem gente que não coloca essa questão, mas tem gente que coloca. E outra coisa, a pessoa vai se ela sentir segura, tem gente que não está indo. Só que a gente vê que nós já estamos assim, parece estabilizando um pouco a pandemia e tudo, e não vê nada para se falar a respeito disso. Existe um decreto que limita, agora hoje 30 pessoas, mas não se fala mais nada. A gente já vendo que em todos os setores houve uma flexibilidade. E a igreja, gente, a igreja ela não pode ser taxada como algo comercial. A igreja é fé, ela produz a esperança no coração das pessoas. Tem gente sofrendo transtornos aí que a igreja pode ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, eu venho de uma comunidade e a gente tinha várias pessoas num processo de libertação, porque eles estavam aí vivendo um problema com drogas ou outras coisas aí, várias doenças que psicossomáticas, que a gente costuma dizer que são problemas espirituais, né? Que como tem Deus aí, existem os anjos e também tem demônios, espíritos que infelizmente ele entra no corpo da pessoa e provoca doenças. E a gente estava conseguindo ajudar essas pessoas, e depois que a igreja fechou, a gente nem sabe onde que essas pessoas estão. Então, eu falo assim, a igreja em si, ela é essencial. Ela é essencial. Talvez o meu erro na lei assim, que pessoas julgam, de eu querer colocar a igreja como uma coisa primordial, que é algo realmente essencial, porque é. Sabe o vereador que está falando aqui? Se eu não fosse uma igreja me acolher, eu já não estava aqui não. Eu era uma pessoa muito problemática. E eu recebi a segunda chance, depois que eu conheci Jesus. Eu recebi a segunda chance. E eu acredito que várias pessoas pelo mundo receberam a segunda chance o dia que ele entrou na igreja e cultuou a Deus, e ele sentiu a presença de Deus. Eu tenho uma frase que eu falo que com a presença de Deus é muito mais fácil. Deus, ele é a paz, ele é amor. Quando ele está no coração da pessoa, ele consegue produzir, tirar o que é bom dessa pessoa. Então, eu queria pedir o apoio, a emenda que foi feita aí, se aprovar ela vai alejar esse projeto, ele não vai ter eficácia nenhum, porque se eu depender de boa vontade, infelizmente, do Poder Executivo para regulamentar esse projeto, ele não vai acontecer. Então, eu peço o apoio aí aos nobres colegas. Eu acredito que a igreja ela vai ser aliada em qualquer momento de pandemia. A igreja hoje ela presta um serviço falando com a pessoa para ela ter cuidado. A igreja hoje ela está funcionando com o maior cuidado possível. Então eu queria pedir aos colegas que olhassem com atenção. Eu estou falando de fé. Eu não disse que ninguém aqui não tem fé. Eu falo o seguinte, que explicar a fé com a razão é muito difícil. É difícil. A fé é o que é? A certeza das coisas que existe, a esperança das coisas que não se vê. Né? Deus ele criou a terra em 6 dias. E só crê quem tem fé. Como é que criou isso tudo em 6 dias? Então é fé. A fé não tem explicação, é difícil de explicar. Você vê que tem países aí que são muçulmanos lá, eles não pensam nem mexer com a religião deles, que eles são bem radicais. Então,
eu respeito todas as pessoas que acreditam, né, seja em que for, mas, infelizmente, a igreja, ela só existe se puder as pessoas ir lá e cultuar a Deus. E tem igreja que tem mais de 1000 pessoas, tem igreja que tem só 10 pessoas, tem igreja que tem 100 pessoas, tem igreja que tem 50 pessoas. Aqui em Lafayette eu não acredito que tem 6, no caso, tem pessoas que acham que eu estou fazendo isso para beneficiar as igrejas evangélicas. Sou evangélico, que seja assim. Eu acredito que não tem 6 igrejas aí que tem mais do que 500 pessoas. Então não preocupa não, que não vamos trazer a multidão de Lafayette para as igrejas, não. Bom seria se a gente conseguisse levar todo mundo para ouvir a palavra de Deus, para tirar o que é bom do coração delas. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Carlos Nem, depois eu passo a você, né, Celão? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, olha, o meu posicionamento é o seguinte: a igreja, ela é essencial em tudo. Em qualquer pandemia, hoje nós estamos enfrentando o coronavírus, mas em qualquer pandemia que parecer no mundo, a igreja, ela é essencial. Sem a igreja, tem muita gente que tem problemas, ela vai para a igreja. E a igreja estando fechada, a igreja é considerada o pronto-socorro. E uma igreja fechada, ela não surte efeito em lugar nenhum. Então, eu sou favorável ao projeto do André Menezes e também peço a contribuição dos outros vereadores para a gente aprovar esse projeto. Igreja fechada não produz fruto, não salva a vida. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alain. Bom dia a todos. É um projeto polêmico. Estamos vivendo uma época complicada. Concordo com meus 2 nobres colegas vereadores, Carlos Nem e André Menezes, quando falam que a igreja é essencial, que para mim também é, entendeu? Mas eu tenho que me posicionar, né? Quem não decide, já errou. Quem decide, pode errar. O que acontece? A meu ver, vai criar um precedente muito forte no que a gente exemplifica o seguinte: se vier uma pandemia mais forte ainda do que esse coronavírus, o município será obrigado a deixar, a manter aberto os templos religiosos, mesmo numa pandemia de porte maior, né? Então, é isso que eu enxergo na letra da lei. Tem certeza que haveria um bom senso dos padres, dos pastores? Sim, tenho certeza disso. Mas a lei permitiria que, se usado por pessoas de má índole, os templos e as igrejas poderiam ficar abertos. Então, eu pensei bem, eu já pensei em votar a favor, depois, né, pensei em votar contra, mas assim, o meu voto nesse projeto ele é contra. Só um instante, vereadores, porque o vereador Sandro não está conseguindo reconectar aqui pelo nosso aplicativo. Só esperar o nosso jurídico aqui, se a gente pode fazer uma chamada de vídeo com ele via WhatsApp, pelo telefone, para ele participar da votação. Porque aí vamos só esperar ela voltar aqui, eu vou pôr em discussão, se mais algum quiser falar, senão a gente aguarda ela voltar, porque... Então, mas ele não pode votar pelo WhatsApp, ele tem que, né, pelo menos aparecer aqui e falar que é ele que está votando, entendeu? Aí eu quero ver se a gente fizer uma chamada de vídeo com ele via WhatsApp aqui, se serve como votação, entendeu? Porque ele não consegue, nós já tentamos aqui 4 vezes e ele não conseguiu reconectar. Aí eu vou esperar o nosso jurídico voltar para a gente ver a validade disso. Vai falar, Geraldo? Com a palavra, vereador Geraldo Lafayette. Aqui, Geraldo. Bom, eu vou
colocar aqui algumas coisas. É o seguinte, eu acho que é indiscutível a importância da igreja, a essencialidade da igreja. Não é, eu acho que a discussão não é essa, né? O que eu me preocupo com relação ao projeto? É ao futuro dele. Nós estamos num período de evolução que talvez nós pudéssemos nos empenhar junto ao vereador André para que houvesse uma sensibilização do prefeito ou do Ministério Público ou da promotoria, de quem quer que fosse, para facilitar a flexibilização nesse momento, não é? Discordo do vereador Lúcio quando ele fala que só a igreja está sendo penalizada. Não é verdade. Os torcedores de futebol não podem ir para as arquibancadas, os clubes todos estão fechados, pagando um preço por isso, né? A cultura, como eu disse, está fechada, as academias. Então, tem muita gente ainda pagando o preço por essa pandemia. E eu não vejo... Nós, na Câmara, estamos aqui com a Câmara fechada, não estamos recebendo público aqui para poder assistir às nossas reuniões. Então, ou seja, não é só a igreja que está sendo penalizada, não. Nós estamos vendo muitos segmentos sendo penalizados. E a importância de cada coisa é no seu devido lugar. Aqueles que gostam muito de ir à igreja vão se sentir lesados ali. Aqueles que gostam muito de ir ao futebol vão se sentir lesados nessa privação. E aí, se a gente olhar pelo lado de assessoria psicológica, terapêutica, estão fechados os grupos de convivência, né? O Ser Maior, os grupos que atendem as pessoas nas suas necessidades psicológicas, terapêuticas, também estão parados. As aulas estão paradas, os cursos de música, de violão, de capoeira, qualquer coisa está parada. Então, tem muita gente sendo lesada. E a lei, ela não fala só de hoje. Eu quero acreditar e quero confiar que nós estamos no final de um processo pandêmico. Nós estamos no final de uma pandemia. Nós já estamos vendo a normalidade chegar até nós. E da mesma forma que a igreja estava fechada e agora já flexibilizou para 30 pessoas, talvez daqui 10 dias a gente consiga chegar a esses 50% que o vereador André propõe, dentro dessa evolução que a gente tem caminhado aqui na cidade, graças a Deus, sem muito prejuízo pela Covid-19. Me preocupa, e aí a minha posição com relação ao projeto é nós estarmos criando um instrumento para que daqui a uns anos o poder público fique impossibilitado de tomar qualquer providência em relação à aglomeração dentro das igrejas, porque existe uma lei que nós votamos, né? Se hoje nós temos uma doença que é contagiosa pelo contato, amanhã nós podemos ter outra. E aí como é que será essa reação? Nós, em março, fechou-se as igrejas pelo decreto, agora, há pouco mais de um mês, abriu-se para 30 pessoas para cada culto. Eu acredito que daqui 15 dias, 30 dias, abre-se para 50%, é assim que a gente tem caminhado. Se houver uma lei, e daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, aparecer uma doença pior, não vai haver processo, vai haver uma lei, né, que permite a aglomeração, porque tornou-se essencial. Essencial não é o culto, essencial é a fé e o bem que essa igreja faz. E aí não tiro de nenhuma igreja o papel que ela já desempenhou desde março até agora. Cada um dentro daquilo que pode fazer, acompanhando os seus fiéis, acompanhando as pessoas que precisam. Por isso, a minha preocupação não é para hoje, não é a lei ou o projeto hoje, é a lei e o projeto daqui a uns anos numa situação pior do que essa. Muito obrigado. Continua a discussão. Essa palavra? Com a palavra, vereador André.
Ô Geraldo, a maior preocupação hoje que a igreja tem, olha para você ver, foi muito fácil parar os cultos. Fez um decreto e o decreto entrou em vigência e fechou. Está sendo difícil flexibilizar as igrejas. Agora, presta atenção. Você é um cara da fé, que eu sei que você... Eu lembro de você na igreja de São João. Presta atenção uma coisa. E se começar o prefeito ser ateu, o promotor ser ateu, o juiz ser ateu, o presidente ser ateu, como é que nós vamos ficar na situação, meu querido? E outra coisa, você disse tudo. As comunidades terapêuticas estão fechadas, mas a igreja aberta ajuda no lado psicológico. É isso que você não tem que... Eu lá dentro, eu falei para vocês, procuramos as autoridades para ver como que eles iam fazer para flexibilizar. Estávamos falando para a parede, ninguém deu ideia para a gente, ninguém entendeu. Meu amigo, o negócio é muito mais sério do que você pensa. O negócio não é simplesmente, deixa eu te falar, fechar a igreja, parar de cultuar Deus, é tirar a presença de Deus da terra. O mundo já está uma porcaria, cheio de gente ruim. Aí você vai, aquilo que pode ajudar. Agora, outra coisa, a fé vem no ouvir e no ouvir da palavra de Deus. Se você não escuta, a fé morre dentro de você. Estou te dizendo, a fé ela vem quando você vê uma pessoa sendo curada, dando testemunho, quando você vê uma pessoa batendo um sininho lá que livrou do câncer, e ela fala, foi Deus que me ajudou. É isso que você tem que entender. Foi difícil. Você está falando assim, daqui 15 dias. Não houve essa conversa. Não recomendo reabrir igreja. Eu estou te dizendo, Belo Horizonte, no auge da pandemia, as igrejas evangélicas não esteve fechadas. Não estiveram nenhum momento fechado. Barbacena, a minha filha se quis casar, teve que casar em Barbacena. Porque ela já tinha desmarcado o casamento um monte de vezes. Lá ela casou. Lá era 30%. Juiz de Fora tem um projeto de lei do mesmo jeito, que só que o meu está 50%, e lá 30%, e foi aprovado, e foi sancionado. E as igrejas lá estão funcionando. Eu não estou pedindo um absurdo. Eu estou deixando bem claro aqui. E outra coisa, dificilmente, eu acho que vamos falar aqui de 100 em 100 anos, pode acontecer que venha uma pandemia desse tipo. Mas eu estou pedindo para vocês aqui o seguinte, nós não tivemos socorro, as igrejas não tiveram socorro. Não tiveram socorro, ninguém ouviu a nossa causa. Eu estou só dizendo isso. Eu estou aqui defendendo o direito da pessoa cultuar a Deus. O que criou o céu, o que criou isso tem tudo aí, ó. Eu estou defendendo o direito. 30 pessoas não atende. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem igreja aí que tem que fazer 15 cultos para atender. O santuário, se for fazer missa, tem que fazer quantas missas? É isso que você não está entendendo. Não consegue. Não consegue. Então, eu sei que o projeto não vai passar, houve uma articulação para o projeto não passar. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu não estou pedindo nada para mim. E uma coisa eu falo, quem não defende o céu, Deus não defende ele. E eu estou aqui para defender Deus. E Jesus falou assim, já que eu estou falando de fé, você não tem que ter medo daqueles que podem matar o seu corpo, você tem que ter medo daqueles que podem matar a sua alma. E uma igreja fechada é muita gente que a alma, o espírito dela morre. Jesus ele tem o poder de vivificar o espírito do homem. É isso que vocês têm que entender. Eu não estou brigando por um absurdo, não. Eu estou brigando por uma coisa que é justa. Igual eu disse lá dentro, discutir fé com a razão é difícil. A gente crê, talvez uma pessoa com Covid-19 entrar na igreja e ser curado. É a fé. Não vai contaminar, mas talvez é a fé. Uma pessoa com câncer, quantas pessoas foram curadas? Então, que eu estou dizendo aqui, que é difícil você ficar à mercê de uma autoridade para falar assim, pode, não pode. E fechar, fechou. Mas reabriu, não reabriu fácil, não, você vai me desculpar. Não houve uma boa vontade, não. Por isso que eu estou aqui com esse projeto. Se eu tivesse conseguido, eu não tinha apresentado um projeto desse aqui nunca. Eu não expor os senhores nunca numa situação dessa. Eu sei que é difícil, mas eu não estou pedindo nenhum absurdo, não. Absurdo é o que está acontecendo aí. Transporte coletivo andando cheio. Desde o início da pandemia, nós brigamos aqui. Você lembra que nós recebemos uma autoridade aqui e falou assim, nós estamos discutindo o sexo dos anjos, eu não vou pôr mais ônibus. Eu acredito, Geraldo, que todas as medidas que tem de segurança, dificilmente uma pessoa vai contrair isso dentro da igreja. 2 metros de distância, máscara, álcool gel. E outra coisa, realmente meu projeto, ele protege as igrejas para o futuro, mas eu estou protegendo de talvez pessoas que sejam inimigas da fé. Pessoas que acreditam na ciência, entendeu?
está preocupado mais com o que não tem alma do que tem alma. Tem gente que é mais preocupado com aquilo que não tem alma do que aquilo que tem alma. Então, a minha preocupação é essa. E a última vez que eu falo, e fica na consciência, eu voto quem quer. Se quiser aprovar, bem. Se não quiser, que cada um sabe da sua consciência. Continue a discussão. Peço palavras. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Primeiro, parabenizar o Geraldo, assino embaixo de tudo que ele disse e não escondo de ninguém minha admiração por ele. Tem vezes que eu tenho vontade de aplaudi-lo de pé pela coerência nas palavras dele, que ele sempre tem, sempre muito sensato. Vereador André, não houve nenhuma articulação para derrubar o projeto, muito pelo contrário, ele foi discutido lá dentro para que se chegasse num consenso, e realmente não chegamos num consenso de unanimidade. E, por 2 vezes, eu presenciei você, junto com outros representantes de igreja, sendo atendidos pelo Mário. Se lá dentro vocês falaram para as paredes, eu não sei, mas que por 2 vezes vocês foram recebidos pelo prefeito, eu sei porque eu estava lá na prefeitura, né? Não participei da conversa. Ninguém aqui está questionando a fé de ninguém, cada um sabe de si, entendeu? Cada um tem a sua consciência, tem a sua forma de contato com Deus, tem sua forma de acreditar no que lhe convém. Né? Em nenhum momento ninguém foi proibido de procurar um pastor, de procurar um padre, de ir até um templo, uma igreja, o que fosse, para fazer sua oração. Ninguém foi proibido de procurar uma palavra, né, de consolo, amiga, seja presencial, por WhatsApp, por Facebook, pela rádio, pela televisão. Esses canais sempre estiveram abertos durante a pandemia. E a gente está discutindo, causando um desconforto em alguns de nós aqui, e é simples, gente, o parecer da procuradora, ele é claro, medidas restritivas são de autoria do poder do executivo, entendeu? Não cabe a essa casa ficar discutindo isso, é o poder executivo que determina as medidas restritivas. Então, a gente vai chegar aqui, vai discutir, vai chegar lá, ou o prefeito vai vetar, não vai aprovar, ou o juiz, alguém vai dar uma determinação para que não seja validada. É simples, tá? Quem leu o projeto aí viu que o parecer da procuradora foi contrário, simplesmente porque essa casa não tem a competência para legislar sobre esse assunto, que é uma medida restritiva. Simples assim. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, então, vereador André. Então, pelo amor de Deus, quem tem a competência para resolver? Ué? É isso que vocês não estão entendendo. Fechar, fecharam. Proibiram o culto, sim. Mas chegou na hora de reabrir, foi a coisa mais difícil. Eu não estou falando que o Mário não recebeu, estou falando que algumas palavras parece que foi jogada para as paredes. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Segundo Timóteo 3, lá diz que ia chegar um momento que as pessoas iam ficar insensíveis à religião. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Tem gente que não tem a religião em primeiro lugar. Eles não têm a preocupação de buscar a Deus. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que é o fim dos tempos. Você tem que estar num lugar, numa Câmara, que é criado leis aí para olhar, para discutir a questão de igreja, de cultuar a Deus. Eu acho que é o fim dos tempos mesmo. Porque vocês não entenderam até agora o que eu estou dizendo. Gente, não tem nenhum plano de flexibilidade para as igrejas em Conselheiro Lafaiete. Não existe. Não existe. Não foi apresentado. É isso que vocês não estão entendendo. As igrejas estão fechadas 100%? Ninguém pode entrar? Não é isso. Então, mas preste atenção. É que eu disse lá dentro com a senhora. Eu te explicar a questão de fé é complicado. A igreja, ela existe para as pessoas entrarem e cultuar a Deus. A igreja aberta sem ter culto, como por exemplo, é chovendo molhado. Fazer culto para as cadeiras, chovendo molhado, é isso que você não entende, que infelizmente fica difícil de eu te explicar. Me permite a parte, ou a palavra, não sei se ele já acabou. Entendi o que você quis dizer, não concordo com a sua opinião sobre a minha posição, e já compartilhei com Vossa Excelência a minha posição lá dentro, já falei aqui de novo, e mantenho a minha votação em cima do poder dessa casa de legislar ou não sobre o assunto. Continua em discussão? Peça a palavra. Peço a palavra. Com a palavra, vou passar para o João Paulo, vereador Geraldo Lafaiete. Depois passo para Vossa Excelência. Com a palavra, João Paulo. Só antes de começar a discutir, só para avisar o pessoal que nós tivemos um probleminha aqui com a conexão do Sandro, mas ele está aqui via WhatsApp e o voto dele, ele vai falar no microfone aqui e será computado o voto dele na votação do projeto.
Senhor presidente, eu acho que, como eu disse semana passada, nós, Lafayette, saímos mais fortalecidos dessa pandemia. Mas nós, Brasil, se não for o país mais derrotado, é um dos mais derrotados. Nós tivemos o chefe, né, do Executivo Nacional fazendo coisas absurdas que ninguém acredita. Eu acho que... E largou a bomba na mão dos prefeitos. Lá tem o dinheiro e aqui nós tomamos a decisão sem o dinheiro. Então, jogou a bomba para nós e falou, vocês se viram, que eu lavei minhas mãos. O Bolsonaro fez isso. Eu votei nele e me arrependo. Ele anunciou aí que liberou R$1 trilhão para o combate ao coronavírus. Infelizmente, não chegou nem a 500 milhões. Então, senhor presidente, 500 bilhões, desculpa. Então, largou para nós resolver. Aí, quando a gente vê, nós no auge da pandemia, me liberar futebol, e o comércio liberou uma semana antes do futebol. Eles liberaram quase que junto, o comércio e o futebol. É um absurdo. No meu entendimento, a gente está tendo campeonato brasileiro igual hoje, é um absurdo. E o comércio, nós temos segmentos fechados. A igreja, no meu entendimento, é essencial para a vida, sim. Sim. Do mesmo jeito que tem pessoas que acham que não, tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que vivem disso, tem pessoas que dão a vida por isso. Nós temos, então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Quem é a favor e quem é contra, a gente tem que respeitar. Mas a gente não pode julgar a fé do outro. Eu acho que é uma responsabilidade tamanha a gente votar um projeto desse aqui, porque a minha fé eu conheço, mas a sua fé eu não conheço. Para mim, eu fazer minha oração em casa à noite já vale, mas para você não. Para você tem que ir à igreja para a sua oração valer. E como que a gente mede isso? A vida, infelizmente, tem que voltar. Infelizmente não, felizmente tem que voltar ao normal. Com o vírus. Porque o vírus não vai acabar hoje, não. É só quando tiver uma vacina. Então a gente vai ficar refém do vírus até ter uma vacina? Não. A gente tem que adequar à nova realidade mundial. Que é o que é? Todo mundo de máscara, todo mundo álcool e gel, e todo mundo manter o distanciamento social, que é 1,5 metro segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, partindo dessa premissa, eu acho que 50% é muito, falei com o vereador André, eu acho que teria que ser no máximo uns 30%. Mas eu acho que... Não, a gente pode até apresentar a emenda. O vereador Pedrinho e o vereador Sandra assinaram o parecer da Comissão de Legislação e a comissão fez uma emenda suprimindo o artigo 2º e o artigo 3º. Eu acho que seria viável aprovar com a emenda da comissão, não prejudicaria em nada, não atrapalharia em nada. O projeto seria apenas o seguinte: todas as celebrações religiosas, sem distinção de credo, realizadas nos seus respectivos templos de igreja ou fora deles, serão consideradas atividades essenciais, pois são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, tendo em vista que, se não considerada essencial, coloca em perigo a saúde mental da população ante a proibição do exercício de sua fé. Artigo 4º. Cumprirá o chefe do Poder Executivo o dever de observar essa lei quando o município estiver em estado de emergência e ou calamidade pública, estabelecendo regras que propiciem o seguro exercício desta atividade essencial, conforme o artigo anterior. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aprovando as emendas da comissão, o projeto seria apenas esses 3 artigos. Me permite uma parte? Perfeitamente. Dessa forma eu concordo. Então, eu acho que se a gente não pode aprovar o projeto como ele está, e eu sou favorável a votar como ele está, porque eu acho que teve gente que ficou doente por causa da falta de igreja, sim. Do mesmo jeito que morreu, tem gente que morre de depressão, Pedrinho. Depressão existe, é uma doença, não é brincadeira, não, é sério. Tá? Então, eu acho que a gente tem que votar a favor do projeto. Porque a gente está votando aqui uma coisa que é a fé das pessoas, a gente não conhece, não. Eu não sei sua fé, você não sabe a minha. Então, já que a gente não pode aprovar o projeto como ele está hoje, vamos aprovar ao menos o projeto com as emendas, que pelo menos a gente vai mostrar para a população que a fé é essencial. Que a fé
que as celebrações são essenciais. Então, eu acho, gente, e também eu acho que chegou num tempo que não existe mais isso de, ele é dessa religião, esse é dessa. Não, todo mundo crê num Deus que é do bom, que é do bem, que faz coisas boas, que salva vidas. A gente crê nisso, a gente cresceu nessa crença, independente do André, que é evangélico hoje, eu que sou católico, pessoas do espiritismo. Então, a gente acredita sempre num bem maior que existe. Então, eu acho que com as emendas, a gente consegue aprovar o projeto. Então, eu peço aos vereadores para repensar, porque a gente sabe que a vida é o bem maior, a gente sabe que o vírus está aí, não vai passar tão cedo, as pessoas já estão sem máscara, estão achando que acabou, que a vida já voltou ao normal. A gente viu aqui, saiu aí, foi noticiado, que a partir de sábado, academia e clube pode abrir. Academia eu também concordo, porque tem gente que precisa do seu exercício físico, então tem que fazer academia. Precisa do seu acompanhamento. Tem gente que precisa lá do personal em cima, porque se for para correr na rua, se for para andar de bicicleta, não faz. Tem gente que precisa. Então, eu acho, como que a gente vai liberar um clube e para a igreja a gente vai liberar com 30 pessoas? A gente libera a igreja com 30 pessoas e o Dom Pedro a gente vai abrir, gente? Então, vamos ter consciência, vamos pensar direitinho, porque aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Porque para a gente pode ser nada, mas para muita gente a fé é a principal coisa que move o mundo. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. São essas pessoas que a gente tem que preocupar. Porque é muito fácil, nós estamos aqui sentados aqui, para nós é muito fácil, muito cômodo. Então, gente, vamos pensar nessas pessoas. Eu acho que o projeto, com as emendas, apesar dele perder a validade, André, dele, né, a eficácia dele, que é o que a gente queria, que o que a gente quer aqui é o seguinte, que numa próxima pandemia que tiver, que as igrejas não fechem. Por que a igreja teve que fechar e o supermercado está tudo lotado e o ônibus está andando com um horário de feriado e não volta ao horário normal e o povo todo na rua? Qual que é a diferença? Por que na Vale não transmite coronavírus e ali naquela lojinha ali que conserta celular aqui na porta, ele teve que fechar? É uma série de incoerência. Então, eu acho que a gente tem que ser coerente ao votar isso, preservando a vida, é claro, sempre em primeiro lugar, mas a gente tem que olhar a fé das pessoas e respeitar. Perfeitamente, Renato. Concordo plenamente no que você falou sobre o supermercado, sobre que o André falou sobre o ônibus, mas eu concordo no que a Carla falou. Não cabe a esta casa regulamentar esse assunto. Eu concordo com a Carla também. Eu acho também até a gente capacidade técnica nem para isso. Mas eu concordo. Por que o supermercado... Por que o ônibus e ninguém toma atitude? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Então, vamos aprovar o projeto, que seja com as emendas. Eu peço aos vereadores para que votem a favor do projeto. Pelo menos e a gente aprova as emendas. Apesar de eu não concordar com as emendas, mas se a maioria aqui for favorável ao projeto, a gente aprova as emendas também, para pelo menos a gente aprovar o projeto. Porque eu acho que fé é uma coisa muito séria e a gente não pode brincar, não. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Geraldo Lafaiete. A gente sabe que já está alongando e que nós vamos ficar discutindo, mas tem coisas que a gente não pode deixar passar. Com relação à fala do vereador André, eu preciso deixar claro, André, que a questão de... Porque você insiste muito de que a gente não está entendendo. Nós estamos entendendo, só que são pensamentos diferentes, né? Eu acho que não há proibição para culto a Deus, como não há proibição para culto a nada. Ninguém proibiu isso, né? Em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Hoje, as igrejas não estão fechadas. As igrejas estão abertas, com uma limitação de pessoas. Então, não há, hoje, igreja fechada. Concordo com o vereador João Paulo, vereador presidente João Paulo, que existem muitas incoerências. E aí nós vamos enumerar tantas que, se a gente ficar discutindo, nós vamos varar a noite e o dia, porque o Brasil é uma incoerência.
né? O Brasil é tão desorganizado que a gente hoje é foco de conversa no país inteiro, como o país que não se encontra, porque o presidente pensa do jeito, o governador de outro, o prefeito de outro, e daí vai. Se nós fôssemos pensar hoje, se eu fosse dar a minha opinião hoje, se a igreja pode abrir hoje, eu ia dizer que a igreja pode abrir hoje. Nós estamos num ponto que eu não acredito que hoje as igrejas ofereçam risco de contaminação. Como eu acho que hoje abrir o plenário da Câmara para que pessoas venham, não tem risco de contaminação. Nós também usamos álcool gel, nós também temos termômetro, o uso de máscara e etc. Hoje. Então, nós estamos no momento em que, para mim, a minha opinião, as igrejas podem abrir hoje. A minha opinião hoje. O que me preocupa é a lei que vai além do hoje. Então, é votar uma lei que vai além do hoje. Então, eu não estou contra o culto, eu não estou antecipando o fim dos tempos, não é isso não. Moisés rezava sozinho no monte, Abraão levou Isaac para cultuar a Deus sozinho no monte, Jesus foi rezar sozinho no Getsemane. Então, para cultuar a Deus, eu posso cultuar a Deus dentro do meu quarto, eu não preciso de cultuar a Deus numa aglomeração. Mas hoje, a minha opinião é que a igreja pode abrir. Se eu fosse o prefeito hoje e tivesse nas minhas mãos flexibilizar para que as igrejas pudessem abrir, eu não acho que a igreja hoje ofereça riscos de contaminação. O que está me preocupando é votar uma lei que vai durar enquanto ela não for revogada. Então, essa que é a questão aí, para ficar claro. Só para... Continua a discussão. Só para mim... Com a palavra, vereador André. Igual eu falei, vou explicar aqui. Para Moisés ser chamado para libertar o povo do Egito, eles foram para o deserto, cultuar a Deus e pedir a Deus, alguém que salvasse ele. Salvasse o povo que estava escravo no Egito. Só lê na Bíblia que você vai entender. Aí lá no monte de Deus, Deus chamou Moisés. Moisés foi escolhido para libertar o povo. Para libertar o povo. Então, eles congregaram, eles foram para o deserto para cultuar a Deus, para Deus mandar um Salvador, que ia tirar eles de lá. Então, preste atenção, o que eu falei, eu não quero entrar nesse mérito de religião, porque é complicado a gente discutir isso, e eu não quero expor os senhores a nada. Aprova aí o projeto, então, aprovando as emendas, e o que eu disse, e eu repito, eu não vi nenhum dispositivo, já a gente olhando assim para frente, algo que vai flexibilizar as igrejas. Só para você ter ideia, se fala que vai flexibilizar as igrejas só depois que tiver vacina. Entendeu? Por isso que eu falo, quando vocês não estão entendendo a minha atitude de fazer essa lei, porque lá atrás eu comecei a falar que não tinha nada, nem as 30 pessoas. É isso que eu quero dizer. Agora, se vocês puderem aprovar o projeto e, no caso, aprovando as emendas, né? E o que vai resolver? Ver o que vai acontecer. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Ô, Sandro, vou passar para o Fernando Bandeira. Então tá, vou passar para o Sandro aqui. Espera aí, fala aqui, Sandro, para a gente ver se vai sair o som. Vou falar. Tá dando para escutar? Tá. Tá, então tá. Se nós formos fazer citações bíblicas para poder defender o projeto, a gente pode citar o cerco de Jericó, onde foram através das orações que eles conseguiram derrubar as muralhas. Então, assim, é uma coisa bem delicada. Agora, assim como a vacina ela é uma cura para o corpo, a oração, ela, além de trazer a cura da alma, da congregação, como o próprio vereador André falou, onde na Bíblia também diz, onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a gente vai ficar discutindo isso à noite, ao dia inteiro, à tarde inteira, e não vejo problemas. Não vejo problemas em relação a nada. Se for por bom senso, a gente aprova. Se for por considerar outras atividades, a gente aprova. Eu acho que o momento
É o que a gente está vivendo. Amanhã Deus pertence. Se amanhã vier um outro vírus mais grave, mais potente, que quem estiver ocupando as cadeiras que nós estamos ocupando hoje, que modifique a lei, que tenha a coragem que a gente tem hoje de fazer uma coisa que seja boa e sensata. As leis são mutáveis, elas não são permanentes. A única lei que eu conheço que é permanente são os 10 mandamentos. E essa perdurou por séculos e séculos. Então eu penso assim, nós temos que resolver a situação hoje. Se no final do ano a gente tiver que revogar essa lei, nós vamos nos reunir nessa casa e vamos pedir a revogação da lei. Esse é o meu parecer. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, vários vereadores usaram a palavra aí, a gente, igual o André falou, a gente vive no Estado laico, acho que cada um tem sua religião. Sempre deixei bem claro para todos, religião não salva ninguém, não. Aquele que fala que religião salva, salva não. O que salva, primeiro é Papai do Céu, e depois os seus atos durante sua vida. Eu acho que, independente da pessoa ser católico, evangélico, budista, o que for, a gente tem que respeitar. É aquele ditado que eles falam, né? Futebol, religião e política não se discute, né? Então, acho que cada um tem a sua, nós temos que respeitar, acima de todos, cada um que tem a sua crença. Mas, hoje, eu vejo que, igual o Geraldo falou também, concordo com ele, das igrejas estarem abertas, já estão muitas igrejas abertas, né? Eu frequento a Basílica do Meu Sagrado Coração de Jesus, do qual sou devoto, passo lá frequentemente, faço as minhas orações, ontem mesmo estive lá, e o exemplo que nós temos hoje, aí eu vou falar da minha religião, a religião católica, o bispo colocou, né, fez lá, decidiu, né, ele é o nosso pastor, né, que conduz aqui a região mariana, e que, por enquanto, as celebrações seriam de formas virtuais, né, através de internet. E aí, aquelas pessoas que querem ir até a igreja, elas não estão impedidas de ir à igreja. Esse é o meu ponto de vista, não estão impedidas de ir à igreja. Não tem nenhuma lei cerceando o direito da pessoa ir à igreja, né? Acabei de falar, ontem mesmo estive lá e hoje também com certeza estarei. Mas a gente... São várias coisas que envolvem. Envolve o meio da saúde pública, né, que é pessoas que entendem da área de pandemia, de coronavírus. Eu não sou detentor dessa área, né, eu não posso falar hoje como está a situação. A gente tem visto aí por meios de comunicação aí, a televisão, que o número de contágios está diminuindo, graças a Deus. Espero, o que eu queria é que amanhã acabasse, cessasse de vez o coronavírus do nosso mundo, não é nem do Brasil, não, é do mundo. Que desculpa, essa praga aí não tivesse aí mais aí na terra, né? É o que a gente pede a Deus todos os dias. Eu acho que tudo vai, aí alguns falaram negócio de ônibus, alguns questionamentos de determinados supermercados, aí eu acho que tudo tem que pautar do bom senso. Vou dar um exemplo aqui, muitos estão falando, tem botecos abertos e as pessoas estão aglomerando e tudo. Eu não tenho coragem de ir. Eu vou pautar pelo meu bom senso, respeito quem está indo. Eu não vou. Respeito quem vai. Pronto, acabou. Né? Então, eu acho que tudo, cada um, a gente não pode julgar, apontar dedo, falar, mas você tem que ir fazer dessa jeito, você tem que ir, porque o outro está indo. Não existe isso não. Cada um responde por si, eu respondo por mim. E pelos atos dos meus filhos, que hoje são menores. Né? Então, quero deixar bem claro aqui, para amanhã ninguém sair desta casa aqui e tudo, e falar, vereador X é contra abrir igreja. Nunca fui, fechar a igreja, nunca fui a favor de fechar a igreja, nunca fui. A gente sabe que para muitos mesmo, eu estou sentindo, não vou mentir para vocês,
Eu estou sentindo falta de buscar, de ter a Eucaristia. Né? Muitos falam que eu sou beato, sou mesmo, sou devoto. Eu sou fã de um ser, que é Deus. Sou fã de mais ninguém, não sou fã de cantor, não sou fã de artista, sou fã de Deus. Ele é meu Pai maior, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro a cada momento, a cada segundo. Então, eu estou sentindo falta? Estou. Mas também estou buscando a minha fé dentro da minha casa, a igreja doméstica, que a gente sempre fala, a igreja doméstica. Muitos vão à missa só, aí estou falando, tá gente, estou aqui falando da igreja católica, da missa. Muitos vão à missa todos os dias, outros vão à missa uma vez por semana, outros vão à missa uma vez por mês, tem uns que, né, tem amigos mesmo que falam, Fernando, eu queria ser igual você, sempre estar frequentando a igreja, fazer parte do movimento de igreja e tudo. Então, respeito, é a atitude dele, é o jeito dele ser. Outros não creem em nada, paciência, ele vai responder pelos atos dele, quem sou eu para poder tentar mostrar, cada um, eu creio, né, em Deus, eu sei que Ele existe, né, e tem gente que acha que não existe, então paciência, eu não vou ficar tentando, né, lógico que eu tenho que mostrar a fé que eu tenho, igual há pouco tempo, não vou citar aqui determinada pessoa, por eu usar crucifixo, falou, Fernando, mas o cara falou que você é esquisito. Eu falei, se demonstrar minha fé ser esquisito, eu quero morrer esquisito. Filho. Então, não estou aqui, tá, gente, entrando em mérito de religião X ou Y, de quem tem fé, de quem não tem. É igual eu falo, cada um faz a sua vida o que bem entender, cada um segue a religião que quer seguir, mas eu estive pensando aqui durante essa discussão aqui, e aí eu estou falando, vou pautar aqui pelo bom senso, né, que é o que eu quero pautar. Aqui tem artigo 1º, que já é constitucional, isso aqui está na Constituição da República, aí colocaram o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, que ficará, né, a critério do chefe do Poder Executivo. Vai ter a segunda discussão desse projeto, ele vai voltar, né? Tem que aprovar. Se ele for aprovado. É igual, não sei quem falou que cada um vota com sua consciência, eu sempre estive dentro dessa casa, nunca votei impulsionado a nada, com pressão a nada, é igual eu falo, eu arco com as minhas consequências, com os meus atos, a minha consciência, não sofro pressão de lado nenhum. Eu lembro uma vez que em um determinado projeto que essa casa estava cheia, pressionaram, eu mantive firme até a última vez, votei contra o projeto, na época da eleição fui até taxado, mas fulano de tal votou contra o projeto, votei, e se tivesse que votaria novamente contra. Mas até a segunda discussão, né, eu vou pensar mais um pouquinho, né, não é que eu estou falando que eu estou indeciso ainda, não é isso, mas eu voltando a favor desse projeto, eu deixo bem claro para todos os cristãos que usem a sua fé, né, eu volto a falar aqui, cada um tem a sua religião, mas que usem também do bom senso. É só o que a gente pede. Eu não estou aqui para poder falar assim, não vai na igreja hoje, cabe 2.000 pessoas, não coloca 2.000 pessoas. Quem sou eu para poder falar isso? Então, é que a igreja católica, o bispo resolveu, por enquanto, de não ter o culto presencial. E a gente acata, e eu respeito a decisão dele. Né? Então, de momento, eu vou votar a favor do projeto, com a emenda, né? E se porventura, na segunda discussão e votação, a gente vai estar estudando aqui, até mais também a parte técnica aqui, vereador André, da pandemia, de saúde pública, que eu não entendo dessa área, né? Não sou médico, não sou epidemiologista. Então, vou estar votando a favor do projeto aqui, com a emenda, e no segunda discussão e votação, se eu entender que tem que votar também juntamente todos os artigos, o artigo 2º e o artigo 3º, eu votarei. Mas, de imediato, eu voto a favor do projeto com a respectiva emenda. Continua em discussão. Peço a palavra, só para pedir a palavra, vereador Carlos. Para explicar qual que vai ser a eficácia se virar lei sem o artigo 2º e o 3º. Continua em discussão. O autor do projeto puder. Tem que ser o autor da emenda, né?
fica reconhecendo aí as igrejas como serviço essencial. É só o prefeito regulamenta. Vai ficar na mão dele mais uma vez para ele regulamentar. Continua a discussão. A igreja fica como serviço essencial. Desculpa. A igreja fica como serviço essencial, porém o prefeito regulamenta. Continua a discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores que concordam com o projeto, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 20/2020, salvo emendas, com 3 votos contrários, ausência do vereador Chico Paulo. O Sandro votou a favor, está aqui, ó. De testado. Passaremos à votação e discussão da emenda. Cadê ela? Emenda 001 ao projeto de lei 020/2020. Ficam suprimidos os artigos 2º e 3º do projeto de lei 020/2020 por inconstitucionais, remunerando-se os seguintes. Sala das Comissões, 25 de junho de 2020, vereadores Pedro Américo e Santo José assinam o parecer. Em discussão, emenda número 1 ao projeto de lei 20/2020. Em discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão. Aprovada a emenda 1 ao projeto de lei 20/2020. O projeto segue para a segunda discussão e votação. A emenda foi aprovada por 12 votos favoráveis, ausência do vereador Chico Paulo justificada. 11 votos favoráveis, desculpa. E ausência do vereador Chico Paulo justificado. Então, agora, solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão. E, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Só pedir ao serviço de secretaria que, assim que conseguir falar com a Isabela, formar os vereadores, para ver se confirma a reunião. Está convocado terça-feira, durante o expediente, na sessão extraordinária logo após. Então, terça-feira, os vereadores não marquem compromisso, que nós ficaremos até mais tarde um pouco. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ordem do dia e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 130 de 2020. Requerem que seja encaminhado expediente ao prefeito e secretário municipal de Educação em complemento às respostas enviadas por meio dos requerimentos números 052, 054 e 072 de 2020, para que nos informe o seguinte. A. Quantas cestas serão disponibilizadas para cada aluno da rede municipal de educação? Como será feita a entrega? Qual o cronograma de entrega das cestas para os alunos? Todos os valores recebidos através do PNAE foram usados para a compra dessas cestas. Em caso negativo, como serão feitas as novas aquisições para distribuição? O município necessitou usar dinheiro próprio para complementar os valores gastos para a aquisição dos gêneros alimentícios? Qual o valor e qual a fonte dos recursos utilizados? Qual a aquisição dos gêneros alimentícios foi através de licitação ou compra direta pelo município? Qual a licitação do município utilizou? Qual o critério utilizado na diferenciação dos kits por série ou ano de ensino? Vereadores Alan Teixeira, Carla Sassi, Zé Geraldo e Fernando Bandeira. Requerimento 142 de 2020. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de obras, solicitando que forneça o projeto de engenharia do viaduto a ser construído sobre a linha férrea entre a rua Antônio Aureliano, no bairro Cachoeira, e a Praça do Trabalhador, no bairro Areal, vereador Pedro Américo. Requerimento 143 de 2020. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Educação, solicitando que informe a posição quanto ao retorno das aulas presenciais, especialmente se está condicionada à imunização dos alunos por vacina ou acompanhar a decisão do Governo do Estado de Minas Gerais, vereador Pedro Américo. Requerimento 146 de 2020, requer a realização de audiência pública com o tema Educação Inclusiva em Tempos de Pandemia, justificando desde já a necessidade da reunião para que sejam ouvidas as necessidades da comunidade e sanar dúvidas, né, referente às ações e protocolos que estão sendo praticados. Vereadora Carla Sassi, projeto de lei 020/2020. Dispõe sobre a caracterização de celebrações religiosas com atividades essenciais em estado de emergência ou estado de calamidade por vereador André Menezes. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. André Luiz. Presente. Carla Sassi.
Carlos Aparecido. Presente. Darcy José de Souza. Divino Pereira. Francisco Paulo. Justificado. José Geraldo. José Lúcio. Presente. Pedro Américo. Santo José. Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, 25 de agosto, às 8 horas da manhã. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana.